Olá! Começamos a semana com visita e uma visita diferente. Os entrevistados de hoje não são políticos, não são autoridades, não são lideranças. Eles são estudantes, isso mesmo. E olha só, eles estão super famosos no colégio onde eles estudam. Eles estão literalmente sendo a sensação do momento. Tudo porque eles acabaram de voltar de um intercâmbio da Nova Zelândia. Nós vamos conversar então com a Emily Hope, de 14 anos. Ela é estudante do Colégio Estadual Heron Domingues de Marechal Cândido Rondon, do primeiro ano. Nós vamos falar também com a Caiane Pescou, de 15 anos, do Colégio Professor Hildo José Fritzen, de Entre Rios do Oeste, também do primeiro ano. E tem mais, o Jean Augusto Becker, de 15 anos, estudante do Colégio Humberto de Castelo Branco, de Santa Helena. Eles integraram a lista dos 100 estudantes que participaram do intercâmbio na Nova Zelândia, a segunda edição do programa Ganhando o Mundo. É um programa promovido pelo governo do estado e que seleciona estudantes somente da rede estadual de ensino. Na primeira edição, os estudantes foram para o Canadá. Nesta segunda oportunidade, eles foram para a Nova Zelândia. E agora a gente vai bater um papo com eles, que eles vão contar tudo. Desde o começo, como é que foi a inscrição, como é que foi as etapas de seleção, e depois vão contar tudo também do que aconteceu por lá, das experiências que eles viveram, aquilo que eles aprenderam por lá, e eles vão compartilhar tudo hoje com a gente. Vamos começar com a Emily. Emily, como é que é esse processo? Primeiro você precisa se inscrever para participar e aí depois você passa por etapas. E essas etapas, elas têm a ver com nota, com presença. Você pode contar para a gente como é que é esse processo inicial para participar do programa? Bom, é basicamente isso que você falou. Você precisa se inscrever pela Área do Aluno, que é um site que também foi promovido pelo governo. E são 2 etapas que a gente passa. A primeira etapa são as pessoas que são escolhidas por cada cidade. E em segundo, as notas dessas pessoas serão colocadas em ordem decrescente. E ficando a nota mais alta para a nota mais baixa. E os 100 primeiros são os ganhadores do programa e vão poder ir para o intercâmbio. Basicamente, para você se inscrever, você precisa ter uma média maior que 7 em todas as matérias e precisa ter mais que 85% de presença. Então, é isso. Não precisa fazer prova, como alguns estavam achando, não precisa de muita coisa. Basicamente, ter suas notas, se inscrever e esperar que você vai passar. E Jean, como é que foi? Quando você se inscreveu, você estava confiante? Você imaginava estar entre esses 100 estudantes selecionados? Eu não imaginava que eu ia passar, porque eram bastante disputados, tinham bastantes inscrições, então eu não achei que eu ia passar. E quando veio a notícia, aí foi alegria total? Sim, aí foi alegria, entusiasmo também. E daí aquela ansiedade também, né? De começar a preparação. Cauane, você já falava inglês antes? Porque assim você pensa, eu vou fazer um intercâmbio para outro país, então se você começar do zero fica difícil. Você começou do zero o teu inglês, você já falava? Então, esse era um dos meus maiores medos, porque eu sabia um pouco, mas eu não praticava, sabe? Então eu tinha muito medo por causa disso, mas no final deu tudo certo, pratiquei e melhorei muito meu inglês. Jean, você já falava inglês? Não muito. O básico? O básico, E ele já falava, já tinha um nível elevado, vamos dizer assim, ou era bem basicão mesmo? Não era um nível elevado, tava mais para intermediário, porque eu até conseguia me comunicar, mas eu tinha muito medo de errar. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei, mas e se eu falar errado? Mas no final deu tudo certo, e agora já tá bem afiadinho. Vocês já tinham viajado para outro país? Ou esse foi a primeira viagem internacional, tirando o Paraguai, não vale? Foi a primeira. Foi a primeira? Foi a primeira. Pra mim também foi a primeira.
E aí quando vocês foram selecionados, como é que foi? Aí o governo divulga a lista e tudo mais, e aí vocês passaram a ter algumas aulas extras, como é que foi? Bom, depois que todo mundo passou, eles nos apresentaram a plataforma de inglês. Qual era o nome mesmo? Licon. O Licon, exatamente. E a gente tinha aulas semanais de inglês para saber, assim, etapas. As aulas de inglês não eram só para aperfeiçoar nosso inglês, mas também eles ensinavam, por exemplo, como entrar no aeroporto, o que fazer depois do check-in, essas coisas, o que fazer no avião, como se comportar com a host family ou com os estudantes. Então, nós tivemos as aulas de inglês, cada um com seus professores, estivemos em casa por via Meet e quando vocês foram selecionados, que mês que foi isso, Caiane? Foi em Caiane. julho, né? Em julho? Junho, julho. E daí depois vocês acabaram indo para Curitiba, que eu acompanhei, que tem, né? Depois os selecionados vocês ficaram um tempinho por lá, Jean? Como é que foi isso? Nós ficamos 3 dias. mais ou menos. Que aí nós tivemos uma preparação e nos fizeram uma introdução à cultura da Nova Zelândia e todos os aspectos sobre o país. Também como a gente devia se comportar lá. Foi isso. Foi uma espécie de imersão, aí vocês tiveram um encontro com o governador, alguma coisa, foi mais ou menos isso, Caiane? Isso. E aí vocês já estavam com o coração na mão, era hora de partir. Sim. Tá, então antes da gente falar um pouco mais da experiência de vocês lá, eu vou falar um pouquinho do que é o país, né, a Nova Zelândia, para todo mundo que está nos acompanhando também saber um pouquinho mais do que vocês vão contar depois pra gente, para se enquadrar aí nessa questão. Então, a Nova Zelândia é um país insular oficialmente pertencente à Oceania, no sudoeste do Oceano Pacífico. É formado por 2 massas de terra principais, que eles chamam de Ilha Norte e Ilha Sul, e por numerosas ilhas menores. Por sinal, são lindas, né? Pelo menos vocês conheceram de perto, mas eu só por foto e são lindas. Um dos aspectos que chama a atenção da Nova Zelândia é que ele é um país isolado geograficamente. Está situado a cerca de 2.000 quilômetros a sudeste da Austrália. E, como a gente sabe, a Nova Zelândia é um país de primeiro mundo, é um dos mais desenvolvidos, né, em termos de indústria, é um dos países também mais habitáveis do mundo. E ele é referência, vamos dizer assim, em comparações internacionais em termos de qualidade de vida, esperança de vida, alfabetização, desenvolvimento humano, paz, liberdade de imprensa, democracia. Então, são muitos aspectos que chamam a atenção quando a gente lê. Imagina, então, agora eu quero saber vocês que estiveram lá, contar tudinho como é que foi. Quando você chegou lá, Emily, qual que foi a primeira impressão que você teve da Nova Zelândia? A primeira impressão minha, de verdade, foi as vistas. Tipo, no horizonte você olhava e tinham montanhas com neve. Bom, eu fiquei na Ilha Sul, como você mencionou, e lá tinha bastante, tipo, realmente montanhas com neve ou montanhas assim no horizonte. Eu acabei ficando em um sítio, em Host Family, e a primeira impressão foi as belas vistas que tem lá. É um contraste em relação ao cenário do Brasil, né? Isso. Então, realmente deve chamar a atenção. E para você, Jean, como é que foi? Qual que foi a primeira impressão, assim, quando você chegou e olhou assim, nossa, estou na Nova Zelândia? Foi meio como eu falou, eu pensei, nossa, que país lindo, né? Porque, diferente da Emily, eu fiquei na Ilha Norte, na cidade de Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia. E é uma cidade litorânea, então dava pra ver toda a praia, assim. Quando você subia na cidade, você tinha uma vista da praia, dos montes que tinha lá, muito bonito. E você já conhecia a praia? Sim, conhecia. Só não as de lá, né? Sim. Caiane, pra você, como é que foi? Quando você pisou naquela terra diferente, você falou, meu Deus, o que você viu de diferente que você falou assim, ai, assim, te tocou? Assim como a Emily e o Jean foram as vistas, porque eu cheguei, era um dia muito bonito, eu já vi as montanhas e foi muito bonito.
Legal. Então vocês falaram aí, a Emily ficou na Ilha Sul, você na Ilha Norte, mas conta pra gente como é que cidade você ficou no sítio, pelo que você já falou, dá detalhes aí da cidade onde você esteve. Eu fiquei em Winton, em Southland, que basicamente a Nova Zelândia ela é dividida por regiões. Eu fiquei também no sul do sul. E a cidade de Winton, ela tem mais ou menos 2.000 habitantes, 2.500, mas a gente ficou também próximo de algumas cidades maiores e até uma cidade turística. Por exemplo, a escola onde eu estava estudando levou os estudantes, os intercambistas, para Queenstown, que é uma cidade bem turística da Nova Zelândia. E tem um lago bonito, tem a gôndola que você sobe na montanha. É bem interessante lá. Mas a cidade em si que eu fiquei, ela era... Eu até me surpreendi, porque eu pensei, 2.000 habitantes deve ser bem pequenininha, né? Não deveria ter quase nada. Mas é bem organizadinha, tem as coisas que você precisa ir no médico, tem lá as coisinhas. Tem de tudo, é pequeno, Isso. Mas tem de tudo. E também tinha a cidade próxima, que era Invercargill, que ela oferecia mais coisas. Seria tipo uma mini Cascavel, digamos assim, com mais ou menos 60.000 habitantes, por aí. Jean, conta pra gente a cidade que você ficou, pelo visto, então aí a cidade já era ao contrário, né? Era aquela bombando de gente. Sim, eu fiquei na cidade de Auckland, era pro norte da Ilha Norte, e tinha 1,5 milhões de habitantes, dos quais a maioria eram imigrantes. Então tinha muito imigrante, muita cultura diferente na cidade. Você andava nas ruas e você podia ouvir várias pessoas falando em línguas diferentes, e era muito legal. E para você, Kayane, ela não falou nada ainda da cidade dela, agora a gente quer saber tudo, conta tudo. Eu morei na Ilha Sul. Eu estudava numa cidadezinha pequena também, chamada Oxford. Só que eu morava numa cidadezinha menor ainda, perto dela. Só que a cidade era muito bonita, organizadinha. E eu também morava perto de uma cidade grande, Christchurch. E eu ia quase todo final de semana passear lá. Eu fui passear com a escola também. E é isso. E aí, lá vocês falaram ali em host family, alguma coisa assim, né? Então, assim, vocês foram recebidos por famílias. E como é que foi a família de vocês? Emily, conta. Era, assim, muita família grande, família pequena? Eles eram muito receptivos, queridos? Como é que foi a tua experiência com a host family de lá? Bom, minha família, eu tinha host mom e o host father, que são mãe e pai. E 2 irmãos, um menino e uma menina. Eles eram ambos mais velhos que eu, mas mais ou menos da mesma idade. A menina tinha 15 e o menino já tinha 17. Eles estudavam na mesma escola que eu. E a gente ia pra escola juntos, pegava ônibus, porque a gente morava no sítio, então era um pouquinho mais afastado. E foi uma experiência bem legal, porque lá eles tinham as famosas ovelhas da Nova Zelândia, que tem mais ovelha que gente. Mas era bem bonitinho, e na época que eu fui, era a época onde nasciam mais ovelhinhas, então a gente podia ver os carneirinhos bonitinhos. A família me levava pra mostrar essas coisas, me levaram pra algumas cidades próximas também, tipo Bluff, que era uma praia famosinha que tinha lá perto. E foi bem interessante, eles eram bem receptivos, e eu sempre, depois do jantar, eu conversava com o meu host father, e foi isso que aperfeiçoou bastante o meu inglês, porque quando eu falava alguma coisa de errado, eu perguntava, isso tá certo, isso tá errado? Ele falava, mas você pode falar desse jeito, assim, assado. Te dava umas dicas. Isso, umas dicas. E então você sentiu bem acolhida, a família recebeu muito bem. Sim, eles prepararam um quarto pra mim, bonitinho, me mostraram o que eu podia fazer, as coisas assim, foram bem receptivos. E pra você, Kayane, como foi? Também pai, mãe, irmãos, como é que foi? Sim, a minha família era só minha host mom, como uma mãe, mas ela era muito acolhedora. Eu tinha meu quarto, toda noite a gente assistia filme depois do jantar.
A gente ia passear bastante e ela trabalha no colégio que eu estudava e todo dia a gente ia juntas pra lá e foi muito bom. Ela me ajudava em tudo que ela podia, assim. Também te levou assim para lugares, para conhecer pelo menos a região ali onde vocês estavam? Sim. E eu também conheci muita família e amigos dela. Legal. E Jean, como é que foi a sua experiência com a sua host family lá? A minha host family era apenas o host father, né, o pai. E ele era uma pessoa bem receptiva, também bem acolhedora. Ele me levou para conhecer vários lugares também. A gente conversava bastante. Foi bem legal. Ele também era imigrante, ele tinha vindo do Irã. Então, no começo, a cultura dele foi um pouco diferente, principalmente em relação à comida. Isso, eu imagino, né? A diferença cultural é sempre, quando a gente sai, é o que mais tem um peso, né? E como é que foi, assim? Vocês fizeram amizades no colégio? Tiveram uma facilidade para isso? Perceberam que os alunos, os estudantes de lá receberam vocês, assim, de uma forma calorosa, receptiva, ou nem todos? Como é que foi? Começamos com a Emily. Bom, na minha escola, eles já tinham recebido muitos intercambistas, então não foi meio que uma surpresa, assim, novos intercambistas, mas teve alguns alunos que se destacaram para mim, que eles estavam sempre tentando acolher a gente, tentando incluir a gente nas atividades, principalmente nas aulas. Tinha alguns alunos que ajudavam a gente, eu fiz alguns amigos, converso com eles ainda. E foi bem legal, assim, apesar de terem alguns alunos que estavam meio, intercambistas, mas foi interessante. Faz parte, né? É. O lado bom que sempre tem aqueles que são mais, assim, Sim, que são acolhedores, né? Isso. E, Jean, como é que foi pra você? Na minha escola tinham bastante intercambistas, então eu percebi que era muito mais fácil fazer amizades com os outros intercambistas do que com as pessoas nativas. E assim foi. Eu fiz muita amizade com pessoas de outros países que estavam lá também. E hoje em dia vocês ainda estão mantendo contato? Com algumas pessoas, sim. E Kayane, como é que foi contigo? Fez amizades? Teve facilidade, assim, de se ambientar lá no espaço, no colégio, enfim, com os estudantes de lá? Assim, o meu colégio, ele não recebia tantos intercambistas. Nós somos os primeiros brasileiros, mas eles acolheram a gente super bem. O povo era muito querido, muito acolhedor. Tinha algumas pessoas que estavam meio assim, mas a maioria ajudava. E eu fiz bastante amigos lá. Agora eu quero saber o que vocês mais gostaram da Nova Zelândia. Vou começar pelo Jean. O que você mais gostou lá? Essa é uma pergunta difícil. Várias muita coisa. coisas. Então conta aí pra gente. O clima era muito bom, porque eu não gosto muito de calor, então não era muito quente, mas também onde eu fiquei não era tão frio. Eu acho que nunca fez menos de 8 graus e também nunca fez mais de 20. Era um clima muito bom. Uma coisa que eu também gostei bastante da cidade que eu tava foi o sistema de transporte. Que nós tínhamos cartão do ônibus, né? Aí nós usávamos pro ônibus, pro trem e também para barcos. Aí tinha um aplicativo, nós víamos todas as rotas e os horários, e aí pegávamos esse transporte. E a diferença do trânsito lá é muito gritante em relação ao trânsito do Brasil? Creio que não muito, porque era uma cidade grande, tinha bastante trânsito. Eu acho que se compara as cidades grandes do Brasil. E pra você, Kayane, o que você mais gostou lá? Eu imagino que é difícil falar uma coisa, né? Até porque, assim, uma cidade de primeiro mundo, com certeza sempre salta aos olhos várias coisas. Mas o que você mais gostou? Assim, muitas coisas, mas eu gostei muito das pessoas que eu conheci, porque me acolheram, mesmo não me conhecendo. Eu gostei muito também das paisagens, porque, assim, eu andava de carro, eu ficava olhando e ficava, meu Deus, eu tô na Nova Zelândia. E acho que foi isso, as pessoas e as paisagens. E você, Emily? Pra mim também foi as pessoas, que eles eram bem diferentes. E uma coisa que eu gostei muito em relação às pessoas é que meio que, como eu posso dizer, eles não ligavam. Basicamente, eles se vestiam de qualquer jeito, iam pra qualquer
tipo, pra qualquer lugar de qualquer jeito também. E eu achei isso bem interessante, porque, tipo, eles não estavam ligando se você tava assim ou assado, então foi bem legal. E uma coisa que eu gostei muito foi a escola, porque a organização da escola em relação, tipo, organização dos horários que eu estudava, minha aula começava às 9 e terminava às 3 da tarde. E a gente tinha nosso horário de almoço bonitinho. As escolas era igual em filmes que você vê que os alunos eles têm que trocar de sala. E, tipo, gostei bastante do uniforme também. O jeito que os professores ensinavam eu achei bem interessante. Então, pra mim, foram as pessoas e a escola. Dá muita diferença do ensino lá, do ensino aqui no Brasil? Dá, porque, assim, eles focam mais em ensinar para o aluno do que, por exemplo, no Brasil a gente sempre tem geralmente 2 provas e um trabalho por trimestre ou bimestre. Isso varia de escola para escola, mas pelo menos na minha escola é assim. E lá eles valorizam mais o aluno aprender realmente a matéria. E também as matérias lá eram menos do que no Brasil. Lá eu tinha 6 matérias e no primeiro ano do ensino médio, que seria equivalente lá, porque lá eles tinham ano, por exemplo, ano 10, 11, 12, 13. Lá você tinha 3 matérias obrigatórias e 3 matérias que você escolhia. Então, foi escolhido pra gente, pra mim pelo menos, artes, educação física e agronomia. Eu achei isso bem diferente, que também tem essas matérias diferentes, se você quiser fazer, por exemplo, culinária, essas coisas. E, tipo, eles focam bastante no aluno aprender bem a matéria. Por exemplo, em educação física, alguns brasileiros, eles tinham que ensinar crianças a educação física, no geral, coisas com músculo, esqueleto, essas coisas. E eu achei bem interessante o método de ensino deles, assim. As salas, elas não são dispostas em, tipo, por exemplo, carteiras individuais, são mesas que você pode sentar em dupla, em trio, ou até juntar as mesas e fazer um grande grupo. Eu achei isso bem legal e bem interessante, bem diferente. E teve alguma coisa que você não gostou lá? Algo que eu não gostei... Eu acho... não em relação à escola, mas eu não gosto de comida apimentada. E lá era muito apimentado, principalmente na minha família. Mas... Acabou comendo e foi se habituando. Isso, foi me habituando. A família também foi mudando um pouquinho, deixando um pouco menos apimentado. Mas, no geral seria isso. E você, Kaiane, o que você menos gostou de lá? Eu acho que também é comida, porque, assim, a minha host mom, ela não fazia comida muito apimentada, mas eu às vezes ia em restaurantes e algumas comidas que eu comprava também tinha muita pimenta, muita. Mas... E vocês iam lá também, era apimentada a coisa ou não? Sim, eu devo concordar com elas. Tinha muita pimenta e também pouco sal. E assim, a alimentação, como é que ela é totalmente diferente daqui do que a gente tem na realidade no nosso país? Ou assim, por ser depende também a cidade, claro, mas assim, por ter bastante diversidade cultural, a gente sempre tem muitas opções, né? Como é que era lá? Então, O que vocês acharam, assim, que tem lá, que tinha lá, né, que é muito comum vocês comerem por aqui, e o que não era, vamos dizer assim, vocês não têm o hábito de comer aqui, vocês tinham que comer lá? Então, que nem aqui no Brasil, eu pelo menos a gente come comida no almoço, né, arroz, feijão, mas lá eu almoçava na escola e geralmente eu comia sanduíche, lanchinhos mais leves, coisas assim, e de noite ela fazia comida, janta. E aqui é meio que ao contrário, sabe? Eu li isso aí, eu até ia perguntar para vocês. Parece que o almoço deles é algo bem básico, sanduíche, coisas assim. E aí sim, e detalhe, parece que jantam às 6 para nós, né? 6 da tarde, então janta mais cedo, até por isso tem talvez o jantar, né? Então é isso aí mesmo. Isso. E vocês provaram algo lá que vocês não comiam aqui? Eu provei 2 coisas que eu achei bem diferente, que foi carne de carneirinho. Eu fiquei bem triste depois de descobrir que era carne de carneirinho e carne de também bebê veado, que lá é bastante comum, pelo menos em Southland, que foi a região que eu fiquei, eles terem fazendas de veado mesmo para consumo.
E eu também fiquei bem triste sabendo que era um bebê viado, mas... foi isso, de diferente, assim, do Brasil que eu comi lá. E assim, alguém de vocês, nessa experiência que tiveram lá, alguém passou por alguma situação inusitada, alguma saia justa, alguma coisa assim, ou tudo tranquilo? Pra mim foi tudo tranquilo. Que bom. Também foi tranquilo. E além dessa experiência toda de vocês, de conhecer uma cultura diferente, como é que foi a questão de aprimorar o inglês? Porque, afinal de contas, esse foi um dos principais objetivos que vocês fizeram o intercâmbio. Então, vocês conseguiram aprimorar? Jean, você voltou de lá, assim, falando bem mais fluente, você até falou antes que você só tinha o básico e tudo mais, e agora tá super fluente, como é que tá? Assim, eu melhorei bastante meu inglês, eu não tô, assim, super fluente, mas tá, sem dúvida, já muito melhor do que tava quando eu fui. Caiane, você? Eu também tinha o básico, eu fui pra lá, eu tinha muito medo. Assim, nas 2 primeiras semanas foi mais difícil, mas depois eu comecei a entender melhor e agora meu inglês ele já tá muito melhor do que era quando eu fui. E você, Emily? Pra mim também foi a mesma coisa, eu cheguei lá meio perdida, meio com medo de falar, mas realmente esse negócio de entender pra mim tá bem mais fácil e falar também, que agora eu sei como montar as frases certinho e não tô fluente, mas tá quase, falta sim. E como é que vocês estão fazendo para não perder isso, né? Porque a gente sabe que é uma outra língua, se a gente não fala, se você não pratica, a gente acaba perdendo, né? Assim, aí depois para retomar fica mais difícil. Vocês têm tentado ver filmes em inglês, têm tentado conversar com alguém? Como é que tá sendo, Caiane? Sim, eu assisto filmes, escuto músicas e eu continuo conversando com a minha host mom. E eu tento, assim, falar um pouquinho em casa pra não esquecer, sabe? Legal. E pra você, Jean? Eu tento também assistir filmes, ouvir música, ouvir podcast também, eu tô ouvindo bastante. E é isso, basicamente. E você, Emily? Pra mim, às vezes eu começo a pensar em inglês, tipo, coisa que eu pensaria em português, eu só começo a pensar em inglês, ou até falo com alguns dos meus amigos que um amigo meu, ele é fluente, então às vezes eu converso com ele em inglês pra tentar não perder e vou tentando também, ouvindo músicas, assistindo umas coisas, geralmente. Vocês ficaram 3 meses por lá, é isso? Isso. E esse é um período curto, mas também nem tanto, né? Isso deu em vocês, assim, vamos dizer, plantou uma sementinha de que, eu quero voltar de novo, fazer um intercâmbio, ir embora do Brasil, enfim, talvez não para Nova Zelândia, mas para outro país. Como é que tá isso? Plantou a sementinha ou não plantou, Emily? Plantou sim. Eu achei muito diferente, mas um diferente bom, sabe? Tipo... Eu sempre tive curiosidade de viajar bastante, mas eu sempre tinha medo de, por exemplo, morar fora. Mas agora que eu vi que não é um bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo, as pessoas vão te acolher. Então, eu gostaria, assim, de talvez morar fora ou conhecer outros países. Tem algum na sua preferência que você pensa, se eu pudesse ir pra... Gostaria muito de ir pra França, não só Paris no geral, mas tipo França ou alguns outros países da Europa, principalmente, e o Canadá. Legal. E vocês? Vocês pensam em fazer um outro intercâmbio, ir embora? Que país? Quero saber, Caiane. Sim, agora eu já tô bem mais confiante, porque no começo, primeiro intercâmbio, eu tinha muito medo, mas não é tão ruim assim, porque a gente se acostuma. E agora eu gostaria de talvez ir pro Canadá, Estados Unidos, também França, Inglaterra, países assim. Legal. E você, Jean? Sim, eu também gostaria de ir para outros países, né? Porque a primeira experiência dá medo, né? Você vai lá, é um lugar completamente diferente. Mas aí você se acostuma e você percebe que não é tão difícil, que nem elas falaram, e que tudo é possível, né? Eu gostaria de ir também para o Canadá e para a Noruega. Que legal. Pelo jeito, ninguém ficou com saudade do Brasil aqui, hein? Com tanta coisa diferente por lá, nem deu muito tempo de lembrar da família aqui. Como é que foi essa coisa? Sentiu saudade? Ou foi só mais nos primeiros dias? Depois já era tanta coisa diferente que não dava muito tempo para pensar?
Eu senti saudades da família, dos amigos, das coisas que eu faço aqui, mas lá, como era uma coisa nova, assim, praticamente todos os dias, ficou um pouquinho de lado, assim, daí vai ver a experiência, olha esse lugar novo, olha essa loja nova, vamos sair com os amigos, vamos fazer alguma coisa, eu achei legal, então a saudade ficou um pouquinho de lado. Algo bem superável, digamos assim. Certo, e aí vocês voltaram para os seus colégios, agora faz quanto tempo que vocês voltaram? Faz poucos dias, uns 20 dias, um pouquinho mais, 30 dias? Eu acho que nem Menos. Menos? Ah, tá, faz o quê? Então uns 15 dias? Quase 15 dias. Bem recente. Isso. Então agora, e vocês estão super badalados, tá todo mundo querendo saber no colégio como é que foi, vocês estão tendo que contar, como é que tá sendo essa experiência do retorno pós-intercâmbio, começando com a Amy. Bom, segundo o programa, a gente ainda vai ter que fazer, tipo, uma coisa, não para só promover o programa, mas para contar a nossa experiência na escola. A gente vai ter que organizar um projeto, uma coisinha assim. E na minha escola a gente já tá vendo para eu conversar com os nonos anos, que são os próximos a irem, né? E bastante gente me perguntando, me parando assim, você é a menina que foi pra Nova Zelândia, não sei o quê. Daí, Até alunos que você não tinha contato e não eram amigos, vamos dizer assim, tem despertado curiosidade de saber. Então foi algo bem positivo pelo visto. Sim, várias pessoas vêm me perguntar como foi a experiência do inglês, assim, Interessadas. E Jean, como é que tá lá no colégio em Santa Helena? Aí você voltou e tá todo mundo querendo saber. Sim, tô que nem a Emily, as pessoas me perguntam como foi, porque é uma experiência bem diferente, né? Também tem essa questão de organizar o projeto e tudo. Sim. Caiane, lá em Entre Rios, como é que foi? Especialmente na tua sala, então todo mundo querendo saber, conta tudo, como é que foi, até os professores. Sim, bastante gente, professores, alunos perguntam como foi, como eu tô me sentindo. E também vai ter o projeto para organizar, para contar como foi as coisas. E é isso. Você acredita que essa tua experiência lá no seu colégio vai motivar outros estudantes agora a ver o programa de uma forma diferente? Porque até então, às vezes tem um programa, claro, é recente, tem 2 edições, mas o governador foi reeleito e o programa vai continuar. E assim, agora que eles veem que é possível, que alguém que está do seu lado, que alguém do seu colégio conseguiu, né, ter essa experiência em um outro país, você acha que isso vai incentivar eles a se inscrever, a participar, ou talvez até ter um cuidado maior com as notas e a presença para poder ter essa experiência também? Sim, porque eu já sou a segunda aí, porque esse ano foi um aluno para o Canadá na primeira edição. Bom. E agora eu acho que os alunos do nono, e não só do nono, de todas as turmas estão já ficam com aquele olhar, quando eu chegar no nono eu quero me inscrever. Isso. Legal. E lá em Santa Helena você foi o primeiro que participou do Ganhando o Mundo. Sim, é o primeiro. Foi. E você já ouviu de algum colega seu, ou mesmo que não seja um colega, mas enfim, de algum estudante do colégio dizendo, eu também quero ir? Sim, eu acho que, principalmente depois que eu passei no processo seletivo, aí as pessoas viram que é possível, né? Você realizar esse sonho de ir para outro lugar pelo governo. Sem falar que é aquela coisa, né? Se talvez dependesse da família ou, né, a questão financeira, que tem um peso muito grande, fica muito difícil. Então, realmente, é um programa que dá uma oportunidade muito grande para os estudantes. E você, no Heron, você foi a primeira do colégio a participar desse programa? Isso, eu fui a primeira, igual como eles mencionaram, o pessoal já está se empenhando um pouquinho, já teve pessoas que vieram falar comigo, perguntando, mas como que foi o processo, o que você teve que fazer, muitas pessoas interessadas no programa, e
Para a gente encerrar aqui, Caiane, o que você diria para os alunos, né, estudantes, enfim, de todas essas séries que começam sexto, sétimo ano, nono ano, enfim, que é o ano que, no caso, os estudantes podem se inscrever nesse programa, vale a pena? Como que você define a sua experiência e como você incentivaria eles a participar e viver também momentos como você viveu? Então, foi uma experiência incrível e eu diria para se esforçarem, estudarem, porque é possível. É possível você realizar seu sonho de fazer um intercâmbio e ir para outro país. E é isso. Jean, o que você diria para os seus colegas lá de Santa Helena? Como a Caiane disse, para eles se empenharem, né? Que eles podem realizar os sonhos deles e tudo é possível quando você se empenha e você busca aquilo que você quer. Vale realmente a pena. Vale. Emily, para você, o que você diria? A mesma coisa que eles já disseram, de se empenhar e não ter medo de tentar, de sempre perguntar, que algumas pessoas têm, às vezes, medo de falar com o professor, por vergonha, essas coisas, mas só vai, porque é uma experiência incrível e única, uma coisa que vai ficar guardada nas nossas memórias. Então, se empenhe, vai pra aula, não falta por motivo bestinha. E é isso, porque realmente é possível, ainda mais para pessoas novas como nós, de 15, 14. A gente já tá fazendo intercâmbio, então agora também pode ser a sua vez. E agora eu quero propor para vocês uma despedida em inglês. Eu quero ver se vocês estão afiados. Vamos lá, vocês podem ficar à vontade. Pode ser só um tchau, sei lá, qualquer coisa, mas eu quero ver vocês falando em inglês. Pode ser? Quem começa? Acho que vai ser a Emily. Okay. So I hope you can maybe, I don't know, study more for you improve your English maybe or something like that. And I don't know what I need to say, but I'm trying. And yeah, I think it's a goodbye. So see you later. See ya. Oh, que chique. Vamos lá, agora a Caiane. Okay, nice to talk to you, study, and because you can realize your dreams. Everything is possible, so bye. Legal, Jean. Contigo. You can to do everything you dream and goodbye. Aí, gente, já ficou provado que tá todo mundo com o inglês na ponta da língua, hein? Que legal. Eu não entendi muita coisa, tudo bem, mas a gente quis mais ver se vocês estavam falando certinho. Gente, foi um prazer recebê-los aqui, tá? Quando vocês tiverem novidades ou coisa assim, a gente está sempre à disposição aqui de vocês e foi um bate-papo bem diferente e muito legal, tá certo? Nós ficamos por aqui, até a próxima. O Presente, você bem informado.